Olá, Doctor! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Clínica Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, dentista, médico, nutricionista, enfermeiro, que são donos de seu negócio ou empresa na área da saúde, a tornar essa sua empresa algo mais lucrativo e também desejável pelas clientes aí na sua região. E hoje, como eu já falei aqui para alguns, nós vamos estar falando sobre a contabilidade, sobre o tal do leão que abocanha uma fatia razoável do nosso lucro. E a gente precisa ter mecanismos, porque existem dentro da lei mecanismos que vão fazer com que a gente pague menos imposto e coisas na organização geral do nosso negócio que vão fazer com que o negócio seja fluido, que a contabilidade, a gente precisa desmistificar, isso nós vamos trabalhar muito com essa pessoa, com esse convidado hoje, que ele mostra para a gente uma contabilidade que é verdadeiramente uma parceira nossa. Não é aquela contabilidade que você tem horror porque o contador só fala com você para dizer que você tem que pagar um monte de dinheiro de imposto. Não, é uma contabilidade que vai ao contrário. Ela vai te direcionar para você ter uma empresa com mais lucratividade, para você saber como está realmente andando o seu negócio. Seu negócio cresceu do ano passado para cá? O seu negócio está dando lucro? Qual o lucro que o seu negócio está dando? Nesse lucro, o que está pesando mais? Qual é a despesa que está tirando mais esse lucro de você? Está diminuindo, aliás, esse lucro. Isso tudo é uma conversa que o contador pode ter com você. Então, hoje nós trouxemos aqui o Genilson. Seja muito, muito bem-vindo, Genilson. É um prazer, né, conversar com você. Eu vou falar aqui brevemente. O Genilson, ele tem um super escritório, né, de contabilidade e de advocacia, que ele atende essa área de profissionais da saúde. Ele tem muito know-how, já assisti algumas palestras, já sou cliente do Genilson também, e aqui vocês sabem que eu só chamo em quem eu confio, pessoas que realmente entendem do que estão falando, tá bom? Perfeito. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom que você veio. E eu queria conversar, nós vamos direto ao assunto, e eu queria conversar com você, as pessoas, os dentistas, por exemplo, que vão iniciar. Nós vamos falar, pessoal, de todos os níveis. Vamos falar de quem está começando agora, nós vamos falar de quem já tem uma estabilidade, quem já está faturando aí, sei lá, 500 mil, 600 mil na odontologia. Mas nós vamos conversar do começo, né? Uma pessoa, um dentista, que está querendo abrir seu negócio, não é nem constituir, vamos falar daquele que se formou e vai trabalhar em outro lugar, porque geralmente é assim, você se forma e vai trabalhar em outro lugar. Então, como é que é esse caminhar, esse caminho? Eu vou começar como pessoa física, como pessoa jurídica. O que você diria hoje para quem está começando? Para onde é que ela começa em relação à parte tributária, essa organização empresarial? E aí, vamos começar nosso bate-papo. Olá, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né? Acho super importante. Uma área em que ela é pouco visitada ali na contabilidade, né? A área da saúde, enfim. E que vocês precisam perder esse medo desse trato com o contador, né? Na verdade, nós trabalhamos com gestão contábil e aí a gente apresenta de forma mais leve, mais tranquila e torna esse rapaz aqui que está do nosso lado, nosso convidado também, ilustre. Exatamente. Uma pessoa que é boa, Leão, que é do nosso convívio, que a gente não precisa ter o medo dele. Então, para você, profissional que está iniciando sua carreira agora, é importante entender quanto você quer ganhar por mês. Porque tudo isso vai influenciar em qual tributação você vai ser encaixado. Então, vamos pensar que você saiu agora da faculdade, precisa ali ter um ponto de equilíbrio financeiro até R$5 mil. O ideal é receber pela pessoa física mesmo, falar com o seu contratante, na maioria das vezes é contratante, as clínicas vão contratar ele ali por procedimento, pagar um percentual e afinal ele vai ser contratado como pessoa física se estiver dentro dessa margem, tá? Agora, se essa margem começar a crescer, porque eu imagino que vai crescer. É para crescer. É para crescer, Por isso que eles estão aqui. Exatamente. A intenção é essa, então logo ele pode negociar uma forma de pejotização disso. Até porque ele precisa ter liberdade futuramente de não só atender naquela clínica, em outras clínicas também. Ou quem sabe na dele.
Né? Sim. Entendeu? Então ele começa na pessoa física e logo depois ele passa para a pessoa jurídica, pejotizando isso, que aí reduz de forma drástica. A gente fala traz até umas palavras fortes, que é para deixarem fixadas na cabeça dos dentistas, dos médicos, dos profissionais da saúde, que há essa possibilidade de pagar menos de forma organizada. Organizada. Essa é a palavra-chave. Sim. E você tem pela sua experiência, né? Eu vou falar que tocar numa ferida desses profissionais da área de saúde, da grande maioria. E eu vou pedir a sua opinião, sua sugestão em relação a isso. Perfeito. É a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. O que você diria isso? O que você falaria para essas pessoas? Até assim, inclusive dizendo o que elas poderiam fazer quem já está misturado. Primeiro passo é agora, chegou ao final do mês, a partir do início do próximo, já separa tudo isso. Já começa daí. A minha primeira dica é você tomar essa atitude. Porque não vai ser tão interessante discutir tanto aqui para eles e eles não tomarem uma atitude, né? Então, a primeira atitude de quem está fazendo essa confusão patrimonial, pessoa física e pessoa jurídica, é imediatamente separar isso, tá? Até porque para saber quanto que você gasta, quanto que você ganha na empresa e depois passar para a pessoa física. A gente precisa aí separar primeiro quem é que está rico na história. É a empresa ou é a pessoa física? Porque na maioria das vezes o primeiro faturamento da empresa é gigante, a primeira pessoa que enriquece é o dono. Ele imediatamente já troca o veículo. É um grande problema. Então ele precisa ali separar isso imediatamente. Separando isso, a gente consegue ter os dados de receita, despesa, indicadores para uma tomada de decisão. Isso é importantíssimo. Então é uma dor muito grande deles. E essa dor afasta eles da real gestão contábil. Afasta. Quando se fala de contador, de contabilidade, de DRE, de resultado, de lucro e de tributo, afasta o profissional do contador. Porque vai na ferida, né? Vai na ferida deles. E aí eles precisam entender vários cenários, velho. É o cenário de como faturar, é o cenário de como controlar, é o cenário de quem está controlando, de quem está executando sua contabilidade e o que cobrar dessa pessoa que está executando. Isso é uma coisa que nós não sabemos, né? Eu vou lhe fazer essa pergunta porque eu já sei. Sim. Mas a maioria não sabe como que o contador pode me ajudar. O que ele deve me entregar obrigatoriamente, mensalmente, ou sei lá, semanalmente ou semestralmente, o que ele tem a obrigação de me entregar e o que ele pode entregar além. Vamos supor que seja um contrato além, né? Além disso, eu quero seu posicionamento estratégico. Então, o que um contador pode ajudar no dia a dia, em termos de palavras simples para essas pessoas entenderem? Perfeito. Primeiro passo é entender quem você está contratando e se ele tem habilidade técnica para o que você espera. Aí eu estou contratando um contador, ele é registrado mesmo no conselho? Ok. Passando esse primeiro passo, depois eu vou entender qual é a minha dor. Eu preciso contratar um profissional que ele me entregue uma análise geral da minha empresa ou não. Por enquanto, eu ainda estou pequena, eu vou querer só um que faça minha folha de pagamentos e tributos. Porque o que acontece também, Ellen? Na maioria das vezes, o dono da clínica ele não sabe o que cobrar porque ele contratou só aquilo. E ele entende que outros colegas estão recebendo mais informação e às vezes ele não sabe que ele contratou. Mas o que é importante contratar? É importante contratar um contador que te entregue uma análise financeira mensal, não te entregue só uma folha de pagamentos e tributos. Porque uma folha de pagamentos e tributos vai depender do teu contrato com ele. E o que é essa análise? O que consta numa análise financeira mensal? Uma análise financeira mensal, ela tem que ter tuas receitas, teus custos, tuas despesas e teu resultado. Principalmente ali no tocante ao prolabore. Porque, Ellen, como você bem falou há pouco, esse conflito, essa mistura de pessoa física e pessoa jurídica faz com que o faturamento que entra na empresa, automaticamente o empresário transfere para a pessoa física. Faz com que emita um boleto pela pessoa jurídica para o cliente e manda ele depositar na pessoa física depois, se o boleto foi vencido. Passa o cartão na minha marca e na pessoa física. Não pode. Não pode. Definitivamente não pode. Precisa ser cessado essa questão, esse conflito, né? Essa confusão aí.
Então, essa análise mensal ela é super importante, porque ela, sem indicadores, é impossível da gente avançar para o próximo nível. Impossível. É impossível. Não sabe onde é que está? Eu não sei quanto que eu estou faturando, eu não sei quanto eu estou pagando de tributo, eu não sei quais são minhas principais despesas. Às vezes, até aquele copo descartável que você está comprando 50 por mês, às vezes não é o necessário. Você está comprando mais que o devido. O percentual daquela despesa está impactando no meu resultado. E lá no final você vai ver que o resultado às vezes está negativo. Porque você tirou um prolabore que não era para você ter tirado. Não é sobre você, a sua necessidade dentro da empresa. É sobre quanto a empresa pode te pagar nesse primeiro momento. Exatamente. Então, sem essa análise financeira, é impossível apresentar. Os contadores pecam nisso? Meus colegas que me perdoem. Alguns não exigem essa documentação mensal. Mas tem um parênteses aí que podem não ter sido contratado para tal situação. Por quê? Porque quem está contratando não sabe. Então, é importante que nós possamos, no momento da contratação, apresentar todos os produtos para o cliente. E ele tomar a decisão qual é o produto ideal para ele. Claro. E aí você explicar qual é cada produto. Olha, eu te vendo uma contabilidade mensal para me apurar a tua folha de pagamento, apurar teus tributos, mas eu não vou monitorar a emissão de nota fiscal. Vou te vender um outro pacote. Um pacote que eu consiga mensurar ou controlar a emissão de notas fiscais. E eu tenho um pacote master que eu consigo te entregar todo dia 10 ou até o dia 15 do mês subsequente, após o envio da documentação, eu consigo te entregar uma DRE, uma demonstração do que aconteceu naquele exercício ali, naquele mês, te mostrando o que você recebeu, qual é o percentual de tributo. E aí, depois dessa apresentação, é que a gente consegue fazer uma análise com indicadores. Minhas despesas, eu estou gastando muito com o insumo Y. Por que eu estou gastando muito com isso? Aí você reúne com o seu time. Por que eu estou gastando muito com fornecimento de água? Por que eu estou gastando muito com fornecimento de energia? Será que eu posso investir em um novo equipamento? Perfeito. Será que eu posso, tomada de decisão? No marketing, posso investir? Só que o que acontece hoje? Os profissionais de saúde estão voltados para estarem aqui nas redes sociais, mas não estão preparados lá atrás. A minha equipe não está preparada para eu sinalizar aqui que estou pronto. Eu tenho uma autoridade, Exatamente. Eu sou um profissional competente, mas se o meu time não estiver preparado, eu não vou conseguir dar conta daquela demanda que vai chegar. E é importante entender que quem tem que estar pronto não são só os profissionais da saúde, é nosso time financeiro, administrativo e contábil. Quiçá jurídico também, porque hoje nós já temos clínicas que precisam dessas duas assessorias. Com certeza. Ora, você faz um procedimento ali correto, mas você pediu todos os questionamentos para o cliente, ele respondeu tudo da forma correta que você vai executar com segurança, mas ele, naquele momento, faltou com a verdade. Isso, e ele pode se revoltar sem justa causa. Sem justa causa. E aí acarreta também um passivo jurídico, né? Vamos pensar certeza. Assim. E aí se blindar também para o passivo trabalhista são vários cenários que você precisa ter uma contabilidade assertiva. Sem essa contabilidade assertiva, você não consegue avançar. Porque você vai andar em rastros. Eu acho que é pior do que rastro. Você vai andar em círculo. É o tempo todo ali, você não vai nem saber. E aí vai ter chegado a determinado momento que você vai, a cabeça à noite, acorda à noite pensando, ou não consegue dormir. Meu Deus, será que eu estou tendo lucro? Será que eu estou trabalhando demais e ganhando de menos? Será que o meu preço está bom? Será que eu aumento o preço, que eu diminuo o preço? Por quê? Porque não tem números. E nós vamos voltar um pouquinho lá no profissional iniciante, nós precisamos entender dele o ponto de equilíbrio, tá? Não sabe o que é. Fala um pouquinho o que é esse ponto de equilíbrio. Vamos falar de ponto de equilíbrio. É eu entender o que eu tenho, o mínimo que eu tenho que faturar para que eu possa tirar um prolabore e para que também tenha um resultado positivo, para que se pague. Isso. Vou tentar falar em palavras menos técnicas, para que se pague, para que a conta zere no final do mês. Vamos pensar assim, eu tenho que faturar no mínimo 10 mil para eu tirar 5 mil de prolabore e 5 mil de despesa da clínica, pagar todo mundo e ficar livre de despesa para o mês seguinte. Tá? Então, a gente precisa, para iniciar esse negócio, um ponto de equilíbrio. E, pasme, 99% dos profissionais não sabem. Ele precisa disso. Ele só fala assim, tenho dinheiro, 100 mil para investir na clínica, eu vou investir, vou comprar equipamento, vou começar a trabalhar. Nossa, mas quanto é teu condomínio, teu aluguel? Quanto é que vai ser, o quanto que você vai gastar de funcionário? Que vai ter pouca entrada. E os primeiros entrada. meses que você não vai ter a receita esperada.
que o seu ponto de equilíbrio vai estar negativo. Então, você precisa se planejar para isso. E planejamento, é uma dos principais pilares para o empreendedor hoje. Sem um planejamento, ele não consegue avançar. Seja o planejamento financeiro, administrativo, de pessoal, tributário, para todos os aspectos. Pasme, hoje tem empresas que elas iniciam e já sabem quanto de tributo vão pagar por 24 meses. Exatamente. Porque ela já sabe um cenário ideal. onde ela vai escalar, quanto que ela vai escalar e qual é o percentual de tributo. Então, eu não vou estar todo mês ligando para o meu cliente. Nossa, eu vou ter que reajustar. Qual é o meu percentual de tributo? Eu vou reajustar ou não? Essa conta não está batendo. Mas se eu não tiver indicadores, primeiro planejamento, depois alimentar indicadores para que a gente consiga conferir se está de acordo com o que a gente planejou. É isso mesmo. Para mim parece simples, né? Eu falando assim, mas não é. Não, mas está abrindo várias e são as duas janelas, dores, que precisam ser sanadas. A do contador e a do profissional, do empresário. Eu preciso te cobrar todo mês os documentos que eu preciso para te entregar o resultado. E você precisa fielmente me entregar aqueles documentos. Vocês estão lado a lado, do mesmo lado. Os dois estão do mesmo lado. Não lado. adianta você querer, não vou mandar o extrato da conta Y, não vou mandar da conta X. Manda tudo. Abre o jogo. Se entrega para o contador, abre o jogo, porque ele vai conseguir te ajudar e encontrar uma estratégia de você pagar menos imposto de forma correta. Exatamente. Tem muita gente que sonega imposto e tem vergonha disso, porque realmente é vergonhoso. Sim. E faz a confusão. E aí a sonegação, ela é uma porta de entrada para bagunça. Para você gastar mais dinheiro, para ter roubos dentro da sua empresa, falta de controle. Fazer o errado de forma certa dá mais trabalho do que fazer o certo. E ganha menos dinheiro ainda, dá mais despesa ainda, prejuízo, na verdade. Prejuízo, a burocracia. Alguém vai esquecer esse fluxo não vai ser perfeito. Não vai. E aí nós estamos sendo monitorados hoje por uma fiscal aí, IA, inteligência artificial. Aí pronto, não tem como. Entendeu? Então nós precisamos entender que a gente tem que sair do jeitinho brasileiro. Tem que sair. A política nossa, Ellen, é essa. E desmistificar essa história do tributo. Meu amigo, eu quero pagar 20 milhões de impostos por mês. Porque eu quero faturar muito. Tem coisa que eu acho mais chata de entrar, por exemplo, num elevador. E aí, fulano, tudo bem? Então, mais ou menos, paguei muito imposto. Estou aqui danada de raiva. Porque rapaz, eu fico tão chateada, Genilson, quando eu escuto isso. Eu também. Eu digo, que mentalidade. Porque se ele pagou muito tributo, um valor alto de tributo, porque ele faturou bem. Agora tem uma vírgula aí que a gente precisa levar em consideração, Ellen. Ora, e colegas profissionais, eu posso estar pagando muito tributo porque eu estou pagando de forma errada. Tem a questão da equiparação hospitalar. O que é equiparação? Se minha clínica estiver dentro daqueles requisitos, eu vou pagar menos tributos. Então, às vezes, você está pagando, por exemplo, 15% de imposto sobre 100 mil. Você poderia pagar sobre o seu faturamento real, que é 200, 8,93. Estaria pagando o mesmo que você está pagando hoje, mas sobre tudo. Então, não teria mais a evasão fiscal, não teria mais a sonegação. E outra coisa importante que você veio falando aqui, eu anotei aqui alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção dele, porque a gente vê tudo que é um problema de base. Sim. Né? Tudo isso vem a falta da base. Base de quê? Você falou aí que uma das coisas importantes e que o contador deve e pode entregar para o cliente, desde que o cliente dê os dados para ele, é essa análise financeira mensal. Isso significa que nós precisamos, sim, ter uma reunião mensal com o nosso contador. Primeiro passo. Sim. E a gente não. Hoje eu faço isso, mas os dentistas não fazem. A maioria, né, dos profissionais não faz, porque não tem tempo. Aí você falou de outra coisa também. Primeiro ponto, não tem tempo de me reunir para falar sobre o financeiro da minha empresa. Então, tem um gargalo aí. Outra coisa, eu preciso ter esses dados para passar para o contador. Eu estou atendendo meu paciente, estou com a mão na boca do paciente. Eu não estou podendo fazer anotação de um monte de coisa. Quem pagou, quem não pagou, quem veio à consulta, quem não veio. Imprimir imprimir boleto para pagar de imposto, imprimir nota fiscal. Então,
preciso de alguém para fazer isso. Eu vejo muitos colegas que ainda hoje imprimem a nota fiscal do seu atendimento, imprimem o boleto para o paciente pagar ali quando o paciente parcela em boletos. Então, o dentista, o profissional de saúde, ele precisa saber delegar. Esse é um gargalo que atinge muito e eu vou me comprometer aqui com eles a fazer, a próxima live que eu fizer, eu vou fazer só sobre delegação. Porque tem muito gargalo nisso aí. Atrapalha muito. O dentista, ele quer fazer tudo. É o eu presa, né? É a empresa de um homem só, quer fazer tudo, não confia em ninguém, só eu que sei fazer. E só sai perfeito se eu fizer. Exatamente, né? Não confio, ou então tem o ego, que eu não vou delegar, porque se eu delegar, o louro do negócio, o mérito vai ser da outra pessoa. Ou vai ter acesso aos meus números, eu não quero que aquele funcionário tenha acesso aos números. Então é uma coisa que eu acho que nós precisamos ver. Essa questão não é delegação propriamente, essa mentalidade de já no início começar a pensar numa empresa como já grande e aos poucos já crescendo. E eu vou fazer um podcast que vai ajudar eles. Eu quero só fazer uma adendo quando você fala eu não consigo me reunir para falar sobre o meu financeiro. Gente, isso é um gargalo muito forte. Você abrir, você explanar isso, você emanar isso para o universo que você não consegue tratar sobre o coração do seu negócio. Para que você trabalha? Então, ou você delega imediatamente a outra pessoa, porque senão você vai atrapalhar o processo. Vai. Porque essa tratativa de números, ela precisa ser mensal, no início, logo que você está se organizando. Depois pode ser trimestral. Bimestral, trimestral, semestral, depois que você tiver organizado. Até porque tem outras pessoas para poder estar ali no se mensal. Não for algo que eles colocarem, que vocês profissionais colocarem como principal ponto, vocês não vão conseguir avançar para o próximo nível. E vocês vão ficar rodando. Você vai estar emitindo sua nota, você vai estar fazendo a folha de pagamento, você não vai funcionar. Não vai. E você falou aí uma coisa chamada de planejamento. Né? Por isso que a gente escolheu esse tema agora. Nós estamos no mês de outubro agora. E o ideal é toda empresa, no mês de setembro, outubro, até novembro, fazer o planejamento do ano inteiro que vem. Né? O brasileiro ele tem muito o costume ruim de fazer planejamento para o mês seguinte. Né? Você vê que os americanos, tudo é anual. Tudo é anual. Tudo é anual. Né? Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Exatamente. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade e começar a pensar, pelo menos, o que vai ser o ano que vem. Quais são as minhas... Qual é o faturamento que eu desejo? Quanto que eu acho que eu vou crescer? E, a partir daí, começar a fazer projeções dentro da realidade. Né? A gente não posso dizer, eu quero crescer 50%. Mas baseado em quê? O que eu vou precisar fazer para crescer 50%? Não é só jogar um monte de dinheiro no marketing digital, não. São metas alcançáveis. E aí só tem metas alcançáveis se tiver... Tem indicadores. Tem indicadores que são os números. E para ter número tem que ter alguém alimentando um computador. Perfeito. Tem que ter alguém alimentando esse computador. E... Aí tem mais uma pergunta aqui que eu queria fazer, o seguinte, ainda voltar só um pouquinho para aquela questão da pessoa física e também em relação a esse planejamento orçamentário. Eu ouvi falar uma vez, algum contador me explicou isso uma época, dizendo o seguinte, a contabilidade da pessoa física, ela não é feita só no mês que vai fazer Aí ficam os dentistas tudo desesperado atrás dos recibos velhos, de nota velha, de conta que não pagou, que pagou, louco atrás de papel. Isso tem que ser feito diariamente. No mínimo, semanalmente. Não é no mínimo, semanalmente. No mínimo, semanalmente. Porque dependendo do teu volume, você no mês seguinte já não se recorda o que foi que aconteceu. Ainda mais, Ellen, se você for declarar seu imposto de renda enquanto pessoa física. Você precisa ter um livro caixa. Você precisa demonstrar sua despesa para poder deduzir lá do seu imposto de renda. Então, imagina se você deixar para fazer isso em março. Você vai saber aquele Pix que você fez ano passado de R$100 foi para o material de limpeza da clínica. Não e aí, conseguir. E outra coisa, você falou agora de livro caixa, né? Que você tem que, no livro caixa é um livro que pode ser uma planilha. Ou eletrônico, ou no papel, ou físico, né? Da forma como ele se encontrar. Que tem que ter as despesas, as entradas, ou seja, tudo que entrou de dinheiro e as saídas. Inclusive, se eu alugo o meu consultório para um colega dentista, um turno, e ele me paga ali,
eu tenho que colocar aquilo como uma entrada da empresa. Perfeito. Aquilo ali não é meu, né? Aí já começa a diferenciação das pessoas físicas para pessoa jurídica. Perfeito. O dentista, ele é um mero, vou dizer um mero porque não é, mas ele é o gestor, ele é um funcionário ali também, né? Ele tá trabalhando ali para aquela empresa, se ele quiser crescer. E lá nesse livro caixa existem algumas despesas que a gente chama que são despesas dedutíveis. O que são essas? O que é definitivamente? O que pode e o que não pode usar como dedução? Bom, tudo que eu gastar para ter aquela receita, ela é dedutível. Agora, calma. Comprei insumos para aquela restauração. Ok, entra. Comprei tinta para uma reforma. Ok. A tinta para reforma é dedutível? Também. É, porque se eu demonstrar que aquela despesa que eu atingi, que eu realizei aquela despesa para a efetiva receita que eu vou oferir, ela é dedutível. Então, peraí, uma dúvida agora. Aí então, como é que eu vou provar investimento que eu comprei aquela tinta? Não foi para pintar a minha casa, foi para pintar meu consultório. Aí você vai emitir no endereço do consultório. Agora, sim, você compra... o seu consultório é 50 metros quadrados, vamos pensar mais baixo, 5 metros quadrados. E você compra 50 latas de tinta para pintar o seu consultório. Você não tem vai fazer sentido. Gente, vamos ser razoáveis. A proporcionalidade disso tudo. É possível, sim, a gente já participou de fiscalizações de pessoa física, a gente conseguiu comprovar várias esferas. O custo, a despesa e o investimento. Investimento também. Também. Equipamentos também. A gente consegue. É possível, sim. Agora, você tem que ter dentro uma razoabilidade, né? Eu comprei uma cadeira sofisticada e vou diminuir... Poxa, você não tem nem faturamento para comprar aquela cadeira de 50 mil. Não Vamos justifica. imaginar, não a cadeira do dentista, mas a cadeira da recepção. E como você quer deduzir isso? Como você quer que a Receita enxergue isso de forma viável, plausível? Ela não vai enxergar isso. Então, assim, tudo com segurança e razoabilidade. E uma pergunta aqui também comum é, Sim. Hoje nós temos muita emissão de notas fiscais, né, direto no site lá da prefeitura, principalmente para as pessoas físicas, né? Sim. E o recibo substitui essa nota fiscal? Antigamente era muito simples. Antigamente era assim. O que acontece? Hoje a Receita Federal já tem um sistema para isso, tá? Os recibos eles já não podem, não devem. A partir de janeiro eles não podem. Eles não devem mais ser emitidos naquele documento no Word, na assinatura digital, não. Até dezembro vai ser aceito, Tá. mas a partir de janeiro, esse recibo ele deve ser feito no próprio sistema da Receita Federal. Por quê? Porque ela já vai ter o controle disso. E outra coisa, a partir do momento, a gente volta na contabilidade que tem que ser feita semanalmente, mensalmente, enfim, no mínimo semanalmente. É necessário que você tenha isso contabilizado lá no livro caixa, no Carnê-Leão, dentro do site da Receita Federal. Todo mês você já tem que lançar isso. Porque se houver impostos a pagar, você já lança logo o imposto a pagar e já paga. Porque o que acontece? É muito mais fácil você pagar 10 mil em 12 vezes, sem taxa Selic de acréscimo, do que você pagar lá na declaração de ajuste anual em 8 parcelas com acréscimo da Selic mensal. Olha só, pessoal, Entendeu? isso é um dado bem interessante, uma economia boa. Porque às vezes ele deixa, não, vou juntar tudo e só vou mandar para o meu contador 2 dias antes de encerrar o prazo da declaração, porque acontece assim. 2 dias antes de encerrar o prazo, e aí lá ele vai dizer, deu 20 mil a pagar, você vai pagar em 8 parcelas. E todo mês ele vai reclamar porque sobe mais um pouco por conta da Selic. Mas por que você não mandou mensalmente para o contador? É na esperança, muitas vezes, vou lhe dizer o que é. De Você já encontrar uma sabe. despesa que... Não é nem de encontrar a despesa, é do cliente não pedir a nota. E aí ele vai e faz, o cliente não lembra, só que o cliente também, quando chega lá na época, aí ele vai lembrar. Toda vez é essa coisa, gente. Por favor, me ajude. Porque uma coisa é eu como dentista, eu já passei por tudo isso, mas eu preciso você como autoridade. Nós temos 2 cenários aí, Ellen. O cenário de que eu espero o cliente me pedir, o cenário que eu não controlo isso e emito tudo em dezembro. Só tem esses 2 cenários. Só tem esses 2 cenários. Então, não espere o cliente te pedir. Ele vai obrigação pedir. E é obrigação. A obrigação sua é emitir. Emita. Gente, quem paga o imposto não é você, não. Quem paga é o consumidor. Inclua no teu preço, na tua planilha de custos,
de precificação o valor do teu tributo. Perfeito. Então, você não coloca no bolso o valor do tributo. Agora, você precifica, coloca dentro do preço, ainda coloca um percentual maior, coloca 20% de imposto e não quer emitir a nota ao final. Não vai justificar. Não justifica. O segundo cenário, que é o de controlar a nota. Gente, é imprescindível que vocês controlem a emissão de nota fiscal. Vendeu no cartão de crédito, imediatamente emita a nota. Essa informação já chega lá nos cofres públicos, eles já vão te cobrar isso. Se for vendido parcelado no cartão, eu posso emitir essa nota parcelada? Se você solicitar antecipação, não. Não, se não solicitar. Se não solicitar, aí você vai ter que ter esse controle. Certo. Agora, eu não indico para muitos consultórios, porque se não tiver um controle interno, você vai perder o controle ao final de dezembro. No dia 15 de dezembro, você vai emitir 500 mil de nota e vai ficar com tributo altíssimo para pagar em janeiro. Aí dificilmente tem caixa. Em janeiro nós não temos caixa, né? É. As empresas, a maioria, o pessoal está viajando. Então, assim, a gente lida com a realidade. Então, a gente alimenta, a gente já começa a emitir alertas agora, em novembro. Em final de outubro, a gente já começa a emitir alertas para as clínicas. Validem todas as notas, vejam os contratos, controle de clientes, para que, ao final, você não pague muito imposto em janeiro. É isso mesmo. E outra dúvida muito comum nós temos, primeiro, é obrigado ou não o dentista pagar o INSS para ele? Porque hoje em dia tem muito essa questão de não vale a pena financeiramente falando, a rentabilidade, eu prefiro investir esse dinheiro, mas eu quero saber se é obrigado. E se esse INSS, ele tem que ser sobre o teto máximo? Como é que é essa questão para nós, os donos da clínica? O que a legislação traz? Se o dono da empresa está trabalhando dentro da empresa, ele é obrigado a fazer uma retirada de prolabore. E essa retirada de prolabore, ela é tributada pela Previdência Social. Quem vai definir o valor desse prolabore é você. Você pode informar que só vai tirar de prolabore 1.412. E eu, enquanto empresário, vou lutar para que o meu lucro seja alto e eu tenha uma participação de lucro. Porque nós temos dois cenários também. Volte um pouquinho e explique isso aí. Duas opções. O prolabore, ele é tributável, é um rendimento tributável, e a distribuição de lucros, ele é um rendimento isento. Inclusive, na declaração, elas são em fichas separadas, na declaração de imposto da pessoa física, né? Então, o que acontece? É importante você entender. Vou definir meu prolabore, Ellen. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar fixo, independente do resultado da empresa. Esse é o prolabore. Quero ganhar 2 salários, 3 salários. Você vai pagar o INSS sobre isso. Ponto. E, dependendo do valor, também imposto de renda é retido na fonte. Se você optar por retirar com o nome, vamos dizer prolabore, assim, de prolabore. Na nomenclatura prolabore. E aí, não, eu vou me esforçar, vou ter um prolabore, um valor fixo, e depois vou me garantir no meu esforço para um resultado, lucro, que eu vou retirar uma parte. E esse pagamento, por exemplo, e pode ser feito da seguinte maneira, por exemplo, a gente entende que quando chega num determinado faturamento, é melhor que você tire só retirada de lucro e não prolabore. Mas Sim. ainda assim, se você for o proprietário e estiver trabalhando, executando, você é obrigado é obrigado a ter um prolabore. Mas vamos supor que vamos colocar um prolabore mínimo. Perfeito. E eu não posso esperar um ano para receber meu salário, porque eu tenho minhas contas pessoais, né? Nem o lucro. Eu posso receber mês a mês e, ao final, quando tiver todo o resultado da operação no final do ano, eu botar na contabilidade? É interessante essa pergunta. A gente volta lá para o início da nossa conversa. Se eu não tiver um relatório financeiro, como é que eu vou saber se eu posso tirar o meu lucro? É possível você fazer adiantamento de lucro durante o exercício. Mas só se souber quanto que vai lucrar, porque qual é o resultado, que acontece? Enquanto eu, profissional, eu vou lá na conta da empresa, só coloquei meu prolabore um salário mínimo, vou na conta da empresa e vejo que lá tem 100 mil reais. Eu vou transferir 90 mil para minha conta. Ora, tem 100 mil. Ele nem sabe que as contas daquela competência vão ser pagas na competência seguinte. Mês seguinte. Então, ele nem tem noção do resultado, mas ele já vai fazer a transferência. Então, eu não indico. O que a gente indica nesse caso? É possível, sim, limitar ou ter um piso de um salário mínimo para o prolabore. Ele vai definir isso. A legislação só diz que ele tem que ter um prolabore.
vai se esforçar para ter o lucro e vai ter o controle desse resultado. E aí ele faz adiantamentos. Aí esses adiantamentos precisam estar muito bem anotados para que... Precisam estar bem claros, são dados claros, porque senão, caso contrário, a Receita Federal vai chegar te fiscalizando e já vai te tributar, porque você não comprovou que aquilo é lucro. Sem a comprovação. Gente, sem indicadores, o cara quer tirar o adiantamento de lucro dia 31 de outubro. Nem fechou o mês ainda, ele nem sabe como é que tá as coisas. Isso para a Receita Federal ela vai dizer, como que você apurou o lucro dia 31? Nem fechou o mês ainda. Como é que vai funcionar isso? E suas despesas futuras, como é que vai acontecer isso? Então, deixa para fazer essa retirada dia 5, dia 10. Então, tenta entender. Cria um mecanismo de apurar esse lucro. Você tem como apurar isso. E é claro, cada caso precisa ser conversado com o seu contador. E outra coisa, Ellen, o lucro ele não é sobre o faturamento. Nós acabamos de falar que você pode vender no cartão de crédito em 10 vezes. Então, o faturado naquele mês foi 10 mil reais, por exemplo. Mas o recebido só foi 1.000, você não dividiu em 10? E nem foi 1.000, porque a primeira parcela vem em 30 dias só. Mas se ele olhar só para o faturamento, ele já vai dizer que o lucro dele foi 9.000. Aí já quer fazer a retirada porque tem um dinheiro no caixa. Não vai funcionar dessa forma. E aí, às vezes, lá no terceiro, quarto mês, pede o adiantamento, paga taxa, paga juro altíssimo, né? E muitas vezes paga adiantamento alto, justamente porque não se prepara para o imposto. Quando vem o imposto, vem um valor muito alto, e aí eles ficam desesperados através de fazer adiantamento, vendendo antecipação do cartão. Vai também fazendo a antecipação dos títulos, vai negociando o título com os bancos. E aí, assim, dependendo do tratamento da tua precificação, você está perdendo a sua margem nessas negociações que você está fazendo de forma equivocada. Exatamente. Agora, vamos voltar aqui, que a gente falou, né? E essa questão sobre imposto, sobre o dono da empresa. Agora vamos falar de funcionários, né? Sim. Nós temos, às vezes, uma empresa e nós não podemos contratar, nós precisamos, e agora, no momento, eu não preciso de um funcionário, vamos dizer assim, às 8 horas diária, todo dia. Existe essa possibilidade. Como é que está essa questão da lei? Porque, às vezes, eu quero gastar menos e eu posso, vale a pena, não vale, contratar no tempo meio... A tempo parcial. A tempo parcial. Explica um pouquinho sobre essa opção, o que vale a pena, o que não vale, quanto que a gente paga num cenário de um salário mínimo. Bom, é importante esse questionamento, principalmente para as clínicas que estão abrindo agora. Às vezes você quer contratar uma pessoa para o financeiro e você sabe que 8 horas é muito tempo para a pessoa vai ficar ociosa. Então você pode contratar a tempo parcial, 4 horas até 5 horas por dia. E isso tem uma contratação... o salário é menor, o salário é pago por hora. Você vai pagar as férias, ela é proporcional, ela não são 30 dias, elas são menos que 30 dias. E todos os encargos são pagos de forma proporcional. Então, é melhor para quem está iniciando contratar uma pessoa a tempo parcial. Agora, o que acontece também? Há pessoas que contratam às 8 horas, mas para exercer diversas funções. Tá? E aí a gente tem que se preocupar aí com desvio de função, com acúmulo de função. Então, é importante no momento da contratação você elencar no contrato de trabalho todas as atribuições que aquele colaborador está realizando. Que quando você contrata, o combinado não sai caro. Quando você contrata, expõe tudo no contrato, nunca vai ser desvio de função. Agora, eu não posso contratar ela para ser serviços gerais e pedir para ela ser financeiro. Ou ficar na recepção ali todo dia. Pelo amor de Deus, vamos... Ou o contrário, né? Eu chamo contrato para ser recepcionista e peço para ela fazer recebimento financeiro, fazer nota fiscal, que isso é muito comum. É muito comum. Isso pode, mas tem que estar no acordo. Perfeito, tem que estar e esse acordo é um documento... É um documento. Expresso, não é a carteira de trabalho, não. Não, tem que ter um contrato de trabalho. Que tem as atribuições daquela pessoa. Vai informar tudo que ela vai fazer. Olha, ela vai atender o telefone. É incrível que a gente coloca com riqueza de detalhes para evitar uma reclamação trabalhista. Então, a gente coloca, você vai atender o telefone, você vai tratar o cliente, você vai receber, fazer boleto. Então, porque às vezes você está começando, na maioria das vezes você está começando agora, você não vai contratar uma pessoa para o administrativo, uma pessoa para o financeiro, uma pessoa para recepcionista. Você não vai conseguir isso nesse primeiro momento. Não. Claro que quando você for avançando o seu faturamento, isso é o que vai acontecer. Mas no primeiro momento é bom você se blindar disso.
Muito interessante isso aí. E o que é obrigatório, né? E não adianta a gente querer fugir, querer fazer... Tem que contratar, tem que ter... Na hora que entrou na empresa, já tem que assinar a carteira, 3 meses de experiência, na experiência paga o quê? É obrigado a pagar, não é? É importante que agora, com o advento do E-Social, o E-Social hoje é um sistema da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, junto com o Ministério do Trabalho, enfim, INSS, todo mundo junto nesse mesmo sistema. Eu só posso pedir que o colaborador inicie as atividades quando ele já tiver feito o exame admissional e tiver realizado a admissão dele dentro do sistema. Porque a admissão tem que ser feita um dia antes dele exercer o trabalho. Eu vou lançar no meu sistema hoje que amanhã ele vai começar a trabalhar. Porque na maioria das vezes hoje acontece o seguinte, chama a Maria, começa a trabalhar, gostei dela, agora eu vou assinar a carteira dela. Não pode ser dessa forma. Chama a Maria, faz a entrevista, trata ela como tem que tratar, vê se ela vai atender aos teus requisitos. E se ela não atender, temos ali o prazo de experiência de até 90 dias. Você pode colocar um curto prazo de tempo e prorrogar pelo mesmo período. Ah, eu coloquei 30 dias de experiência, vou prorrogar por mais 30 e ali eu vou decidir. O que acontece é que, na maioria das vezes, o empresário ele perde esse timing. Ele perde o tempo do contrato de experiência e quando vai demiti-lo, paga aviso prévio indenizado, 40%. Porque não se atentou, Não né? se atentou. Se eu demitir dentro do prazo, dos 90, dentro do prazo que eu pré-estabeleci com ela, eu não vou pagar a multa de 40%, só vou pagar o FGTS do mês, vou pagar o 13º proporcional, férias e saldo de salário. E nem vou pagar aviso prévio, tá? Que é o que onera mais. O que onera mais é o aviso prévio e a multa de 40%. Que a gente chama de multa do FGTS, multa rescisória. E é obrigatório, por exemplo, na clínica de saúde, por exemplo, nós temos um imposto, uma taxa que você paga para... Dependendo do risco. Do risco, né? RAT, A gente tem, adicional de insalubridade. Isso, por exemplo, insalubridade. Quem está auxiliando o dentista, ela tem um risco ali. Quem está auxiliando. Porque certo, quem está auxiliando dentro, ela está mexendo na boca do paciente. Se o paciente tiver uma doença contagiosa, em algum momento ela pode, infecção contagiosa, ela pode naquele momento ser, enfim. Mas os outros? Recepcionista, administrativo? Não. A gente não. Inclusive tem algumas legislações já trazem isso de forma clara, tá? Certo, muito bem. É importante, né? Sim. E quais são esses impostos? Porque para o dentista, para vocês é muito claro, mas para o dentista é INSS, é DARF, é imposto, tem que pagar FGTS. O que tanto que a gente tem que pagar todo mês? Importante, essa pergunta é muito importante porque às vezes o empresário recebe um arsenal de guias, ele não sabe o que é, nem a data de vencimento, nem o que se refere. Não sabe. Na maioria das vezes, vou dar só o exemplo da minha empresa, nós mandamos um relatório dizendo qual é a guia, o código, o vencimento e o valor. E qual é a incidência daquele imposto. Se é sobre folha de pagamento, se é sobre faturamento. Mas, de modo geral, nós temos os impostos sobre a folha de pagamento. INSS, FGTS. Ok? Então, nós temos ali o FGTS, que é 8% sobre o valor da folha, e temos o INSS, que dependendo do teu regime de tributário, você só retém e recolhe. E tem a outra modalidade que você retém, vai recolher a parte que você reteve e ainda vai complementar com a parte da empresa, que são as empresas que não são optantes do Simples Nacional, tá? Então, esses dois impostos são de incidência sobre a folha de pagamento. Folha de pagamento. Nós temos o outro imposto ou os outros impostos que são sobre o faturamento. Ora, se eu sou Simples Nacional, eu vou pagar uma única guia com todos os tributos. E se eu não sou Simples Nacional, que é aquele regime unificado de pagamento de tributos, que dependendo do valor para a saúde, ele nem pode ser pensado, tá? Então, e o lucro presumido eu vou ter vários, vou ter ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, então eu já falo aí em 5 guias, quando eu mudo de regime. Certo, entendeu? Mas aí, agora vamos falar um pouquinho disso aí, fala um pouquinho sobre essa transição. Eu cresci... Estou faturando mais, já tenho 1, 2, 3 funcionários. Vamos falar de 3 funcionários, está crescendo. Que aí você falou aí de presumido é mais quantidade, números de imposto é maior, mas e por que o pessoal fala tanto que é melhor mudar? Tá. Então, o que fala acontece? Um pouquinho sobre no isso. No Simples Nacional, você tem que encontrar ali o ponto de equilíbrio da sua folha de pagamento versus o seu faturamento.
Porque o Simples Nacional é um regime unificado de pagamento de tributos. Mas ele te diz assim, ok, eu vou pagar todos os teus tributos, você vai pagar com alíquota menor, em uma guia só que você tem que ter para a área da saúde, isso é específico só para a área da saúde, tá, gente? Eu tenho que ter 28% de folha de pagamento do meu faturamento. Por exemplo, se eu faturo 10 mil, eu tenho que ter uma folha de pelo menos 2.800 para eu sair de um anexo que tem uma alíquota de 17% para um que tem alíquota de 6%. Então, isso é viável. Agora, imagine que a minha clínica fatura 200 mil reais. Eu tenho 70 mil de folha de pagamento? Não vou ter. Então, não faz jus você continuar dentro desse regime Simples Nacional. A maioria dos meus colegas gostam do Simples Nacional porque é mais simplificado, eles entregam mesmo essa forma, né? O lucro presumido, que é essa outra modalidade que vai te trazer mais benefícios, ela é um pouco mais trabalhosa mesmo. A Receita vai presumir um lucro, desse percentual de presunção ela vai aplicar a alíquota. E dentro da esfera da saúde, dentro dessa logística da saúde, nós temos uma equiparação hospitalar. Então, você vai pagar menos ainda. Diretamente no lucro presumido, você pagaria 14,93%. Estou falando relacionado à Teresina, que nós temos a alíquota de ISS de 3%. Que é outro imposto. O ISS é relativo ao município, à sua cidade. Isso. Mas ele somado aos federais, que são esses outros, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ele pode chegar a 8,93% com essa equiparação, tá? Então, é importante você mensurar logo agora, tá? Até o finalzinho de outubro para o início de novembro, o seu planejamento tributário, para saber que porte você está atualmente, para onde você quer ir, para que você faça essa opção, essa migração de regime, já logo para os primeiros dias de janeiro. Que só pode ser feito na virada do ano, não é isso? Há uns casos específicos em que é possível fazer durante o exercício, mas são casos bem específicos. Por exemplo, incluir uma atividade que não está dentro do regime do Simples. Decidir fazer uma atividade que não é permitida dentro do Simples. Você é excluído no mês seguinte. Estou faturando acima de 4.800.000, que é o sublimite. Então, estou acima de 20% desse valor, eu também sou excluído na competência seguinte. Então, tudo isso aí é muito relativo. De modo geral, o que os profissionais que estão nos assistindo devem fazer é imediatamente buscar o seu contador e exigir dele um planejamento tributário. Que ele vai estar lá com o faturamento dele e vai estar com a projeção. Essa projeção ela tem que ser fornecida pelo empresário. Porque nós, enquanto contadores profissionais que estamos no nosso escritório, não temos como saber o que se passa pela sua cabeça, quais são suas ideias, se você não compartilhar com a gente. É importante que você compartilhe conosco. Diga, olha, eu pretendo faturar aproximadamente 30 milhões. Ok, nós vamos encontrar uma estratégia tributária para te mostrar que é sim possível faturar os 30 milhões pagando menos imposto de forma legal. Saia da evasão e entre na elisão fiscal. É basicamente isso. Sem a comunicação, parece que é básico, mas não é básico. Não, né? tem que ter essa comunicação. Essa liga, eu falo assim. Assim, os profissionais que eu tenho mais intimidade, a gente tem que dar liga. Se não der liga, o contador, o empresário não vai funcionar. Tem que ter abertura, confiança, tem que confiar muito. Não quero falar pro meu contador da minha aplicação que eu tenho na PJ lá no Itaú, no Personalité. Compartilha com ele. Ele não vai. Sabe por quê? Porque sua rede social é rastreada, seu cartão de crédito é rastreado, tudo é rastreado. Tudo é rastreável. Então, assim, fica disponível com ele, porque ele vai te ajudar a fazer isso de forma mais saudável. É saudável para todo mundo. Para todo mundo, porque você falou bem no início, não dorme, fica preocupado com essa história. Nosso colega é muito gente boa. Foca aqui, Jean, no nosso colega é muito gente boa. Ele só tá assim porque ele tem que passar pela Ellen Daniel, ó. Ele vai passar o dente lá, dele. A propósito, nós escolhemos essa foto, viu, Jean? Porque nós estamos fazendo o que aqui? Um podcast de dentista com contador. Exatamente. Então, foi o leão mais justo. Né? E ele tá com essa coisa, não que ele seja ruim, é porque ele precisa de um tratamento, tá? De um tratamento, né? Exatamente. Não, nós estamos vamos desmistificar. Bota outro leão aí, Jean, porque a partir de agora, o leão é nosso amigo, a gente quer pagar imposto, não é isso? A gente tem que mudar essa realidade, fazer com que queiramos pagar imposto de maneira inteligente. E, para isso, nós temos que trabalhar ali lado a lado com o nosso contador. Tem que abrir um espaço na agenda, uma reunião aí. Muitas vezes não é
5 minutos, não é reunião, não é por telefone nem pelo WhatsApp. Tem que sentar, tem que jogar os números, tem que fazer. E fale da sua realidade. Ah, isso aí tá ótimo. Fale da sua realidade, fale das suas dores. Porque na maioria das vezes, Ellen, o empresário ele fala a dor para outro empresário, numa mesa de uísque. Mas não vai falar para o contador que pode resolver aquele aquele problema. Que pode resolver, exatamente. E nem compartilhe, não é nem para você compartilhar a dor oculta da sua contabilidade numa mesa de uísque. É isso mesmo. É para compartilhar com ele. Exatamente. Olha só, foi maravilhosa a nossa conversa. Eu sei que muitas dúvidas a gente deu uma cutucada na ferida de muita gente. E é para isso que a gente... Foi por isso que a gente fez esse podcast aqui. Perfeito. Justamente nós estamos na época de botar as planilhas na mesa, os números, sentar, conversar o que vai ser da empresa, o que nós vamos fazer, levantar o que não foi feito. A partir de agora já começa a fazer. O que eu preciso para fazer... E são muitos detalhes, né? E procure, existem no mercado aí, na sua cidade, tem bons contadores, pessoas que podem conversar ali, né? Entregar algo mais que vai fazer crescer sua empresa. E Genilson, muita gente pode estar se perguntando, e esse Genilson aí? Quem é ele? E no final você me diz como que a pessoa quer falar com você, quer tirar dúvida, quer fazer uma consultoria, como que ela lhe encontra. Perfeito. Fala um pouquinho aí do Genilson. Perfeito. E você? Genilson Moraes é filho da dona Sebastiana Costureira, do seu José Ribeiro, que é marceneiro, marido do Ítalo, pai do Nicolas e do Noah, com muito orgulho. E hoje é CEO do maior centro de negócios de Teresina, né? Quiçá do Nordeste, do mundo. Isso grande. É planejamento que a gente tem. Sou graduado em contabilidade, sou gestor contábil, na verdade, eu me denomino como gestor contábil. É diferente. Sou advogado na esfera tributária, tenho várias especialidades aí. E já temos no nosso escopo mais de 4 mil CNPJs impactados com essa ideia de desmistificar o leão, trazendo eles para pagar imposto de forma correta. Temos vários cases de sucesso. Tendo lucro. Vendo números. Ele já consegue, então não precisa mais eu ter aquela outra planilha gerencial. Acabou aquela planilha gerencial, você vai voltar para essa DRE. Então, nós tivemos muito resultado com isso. E vários empresários hoje têm uma lucratividade visível hoje, depois do trabalho que a gente fez. Bom, então a contabilidade ali, ela surgiu na minha vida em 2000. Já tem aí pelo menos 24 anos, né? Nós temos clientes conosco há 15 anos no nosso escritório. E a Contade, ela fica ali na João 23, em frente à Havan. Tem um prédio, no nosso prédio tem um leão bem colorido. Não tem como, é um prédio que não tem como você não achar. Nós temos leão na nossa mesa de reunião, temos leão num quadro. Todos mansinhos. Todos mansinhos, porque a gente quer realmente tirar essa ideia. Então, é importante você procurar, realmente, como você bem falou, um profissional habilitado e que te entregue isso. E seja franco com o profissional. A primeira coisa, quando o cliente me procura, eu digo, seja franco, conte todas as suas dores. Eu quero sair do meu contador A, mas me conte por que você quer sair. E eu começo a fazer os questionamentos que eu faria se o colega fosse procurar, meu cliente fosse procurar outro. Mas você está entregando as informações para ele? Mas você está fazendo isso? Porque o que acontece, ele só voltando um pouquinho, eu já volto para o Genilson. É que eu contrato uma consultoria financeira cara. Eu contrato uma consultoria de pessoas cara, mas o meu contador eu quero pagar ele R$200. E eu falo para as duas consultorias que eu estou pagando 60 mil cada uma, que o meu contador não faz nada. A culpa é do contador. A culpa é do contador. Eu não contratei ele para aquilo, eu quero que ele faça com valor que eu não pago nem para me auxiliar de serviços gerais. Mas não quem está nessa situação, Jean? Eu só estou informando. Ô, Genilson, quem está nessa situação? Eu pago R$500 para o meu contador. Deve chegar lá para o contador e dizer, eu espero que você mude, eu preciso de mais isso. O que você está me entregando não está bom ou não está bom. Vamos mudar aqui nossa forma de trabalho? Eu preciso te pagar agora para isso. Eu preciso que você entregue mais isso. Só que na maioria das vezes o contador é o último que recebe o valor. Quando pagou tudo, se sobrar, ele paga. Então precisa ser desmistificado isso. O contador, ele é o principal profissional para que a sua empresa esteja viva. Ele tem 2 poderes. Ele tem 2 alavancas. Ele pode acionar uma que te derruba, que você não vai conseguir se levantar por 5 anos, porque você vai ficar com um nome aí que não vai poder fazer isso, né? E a outra te levar para o próximo nível. Nós trabalhamos sempre em levar para o próximo nível. Agora, se você não conseguir me falar a sua dor, se você não me entregar o que eu te peço, como que eu resolvo isso?
Então, assim, gente, procurem a profissional habilitado e a Contagem também pode ajudar, com certeza. Temos o nosso Instagram, nosso telefone, 22222000. É bem fácil. Muito fácil, muito então, fácil. Entre em contato, agenda. Eu não tenho competição com nenhum profissional da área contábil. Nós da Contagem temos o slogan de cooperação. Mas vocês dão treinamento para outros contadores? Sim, nós hoje já mentoramos quiserem. outros contadores, sem problema nenhum. Gente, o 8 junto é muito mais gostoso do que o 10 sozinho. Essa é a política nossa. E o 8, ele é o símbolo do infinito. Sim, né? É onde vocês podem chegar. Perfeitamente. Mas eu não quero deixar vocês tristes, bola pra cima. Que bom que a gente recebeu essa sacudida, essa abertura, né? A verdade é o que vai realmente te levar a aos novos patamares. Nossa, engasguei. De sucesso. E eu espero que vocês tenham gostado, que tomem iniciativas, decisões. A empresa ela é o reflexo do líder, não é o reflexo do contador, do funcionário, é realmente do líder, né? O do dono do negócio. E eu espero vocês no nosso próximo podcast. Esse podcast vai ao ar aos domingos, às 10h30 da manhã. A gente solta ao vivo aqui no Instagram, mas ele vai ser preparado e domingo vai ao ar. Toda semana nós temos novos podcasts falando de assuntos da gestão de clínicas, né, de saúde, principalmente voltadas para dentistas, mas é tudo mais ou menos parecido. E é isso aí. Qualquer coisa, curte, compartilha. Se você conhece um colega que está passando por dificuldade ou que quer saber um pouco mais desse universo de gestão de clínicas, para que a clínica seja realmente uma clínica autogerenciável, que você possa ter sua liberdade de tempo para pensar no estratégico, para pensar no crescimento, para ter números para analisar, enfim, para tudo isso, você precisa ter essa clínica autogerenciável. E automaticamente ela vai ser, sim, próspera e desejável pelos clientes. Tá joia? Então, eu aguardo vocês. Curte aí, curte o nosso episódio, faz essa gentileza pra gente, né? Uma contrapartida. Se inscreve no canal para receber aviso quando a gente tiver um novo vídeo. Curte as nossas redes sociais. Tem o da minha clínica, Clínica Ellen Daniel. Tem o da mentora, Ellen Daniel Mentora. E tem o do Genilson, que é? Dr. Genilson Moraes. Dr. Genilson Moraes, DR, né? DR Genilson Moraes. Não é eu o da empresa. Tem o da Contagem Gestão também. É Contagem. Contagem de Mudo Gestão. Contagem Gestão. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.